Olá, estudantes do quarto ano, bem-vindos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu sou a professora Eli Graciele e vamos trabalhar com a temática tempos verbais. Isso mesmo, a gente está aí fazendo uma revisão de todo o nosso conteúdo trabalhado ao longo do ano. Aí a gente trabalhou muitos assuntos aí importantes, uma temática aí que faz parte aí do seu dia a dia, que é o uso dos verbos e também os tempos verbais. A gente vai aí localizar que cada verbo, cada palavrinha ali tem o seu tempo verbal, ela tem uma modificação, aí muda-se, tem algo que você compara, né, de questão de comparação, aí você vai ver. Mas eu não vou adiantar não, a gente vai fazer essa revisão, vocês vão fazer aí a observação de vocês, a identificação aí de vocês. Já trabalharam na escola os tempos verbais, os verbos? Sim, provavelmente sim. E continuará trabalhando verbos para as séries seguintes, pois a gente vai ver que existem outras variações de verbos. A gente vai estudar hoje aqui as mais simples, as mais conhecidas, mas né, quando vocês forem para as séries seguintes, vocês vão estudar, vão ampliar aí o aprendizado de vocês sobre tempos verbais. Bom, vocês assistiram aí, antes de começar aqui as nossas aulas aqui do Educa Recife, que as professoras do Educa Recife ensinam aí, mostram para vocês os caminhos para vocês acessarem aqui as nossas aulas. Tem a TV, através da TV, não só as aulas ao vivo, tá? Também as aulas que são aí reprisadas, passa aí ao longo, tanto na TV, como são postadas lá no YouTube, no canal do Educa Recife. Você faz essa busca pelo canal do Educa Recife, vai lá até a sua série, que é o quarto ano, e você encontrará as aulas do dia e as aulas dos dias anteriores. Uma dessas formas é o aplicativo. Já baixou o aplicativo no seu aparelho de celular? Pois baixa, pois lá você pode, com essa facilidade, em mãos, aí assistir as nossas aulas, tanto no ao vivo, como também você vai assistir as reprises, acompanhar as reprises. Tem uma coisa bem legal lá no aplicativo, que é o chat. A gente interage aí de forma aí bem interativa e conversa e se conhece. Você manda suas dúvidas, manda suas sugestões, como também vocês, através do chat, aí a gente vai fazendo as perguntas aqui, a gente tem o nosso momento de desafio, a gente tem o nosso quiz, e vocês respondem aí. Quem faz essa conexão, não estou aqui no chat, mas tem uma professora aqui comigo, que está no chat, aguardando a participação de vocês, que é a nossa querida professora Márcia. Vamos dar um olá para a professora Márcia? Olá, professora Eli, estudantes, é sempre um prazer estar aqui, ó, juntinho com vocês, né? E aí, para vocês despertarem, se animarem, vamos chamar o nosso querido Carijó, né, professora Eli? Isso mesmo, para o Carijó chamar essa coragem aí que tá difícil dela chegar. A gente está aqui na reta final do ano e tá todo mundo cansado, tá todo mundo ansioso por férias, esperando, mas o Carijó está aqui para lembrar para a gente que ainda tem uns diazinhos aí, o ano ainda está quase no final, não chegou no final, mas está quase, e está chamando a coragem da gente para vir ainda ter coragem, vir assistir às aulas para essa reta final do ano. Calma que as férias estão chegando. É o famoso estar mais perto do que longe. Então vamos lá estudar os nossos tempos verbais, enquanto fazer essa nossa revisão de aula de tempos verbais, enquanto as férias não chegam, para a gente descansar, que eu sei que está todo mundo ansioso por esse momento de descanso. Você lembra o que são os verbos? Você lembra que verbo é a palavra que indica ação, movimento, estado ou fenômeno da natureza? Relembrando aí o que é verbo, a característica aí de o que o verbo tem a função. Exemplos de verbos indicando ação: almoçar, aplicada aí na frase vamos almoçar.
O verbo está aí destacado em vermelho para você fazer aí essa observação. Vamos almoçar agora. Karina anda muito de bicicleta. Rafael toca violão. Então, os exemplos da ação é almoçar, andar, tocar. Indicando aí uma ação, um movimento. Não é verdade? Se eu tiro aí essa palavra, leia a frase aí sem um verbo. Tirando aí as palavras em vermelhos, ela fica um pouco sem sentido. A gente está aqui estudando aí, a gente já estudou sujeito, a função do sujeito, do artigo, da preposição, qual foi o outro que a gente estudou? Os tempos verbais, verbo, substantivo, adjetivo, locução adjetiva, a gente estudou, fez essa revisão bem recente. Então, cada palavra aí tem o seu sentido para dar concordância na oração. Exemplos de verbos indicando estado. Ele está desesperado por uma resposta. Todos parecem meio loucos. Isso é o estado em que se encontra uma pessoa ou um grupo de pessoas. Lembra lá do singular, do plural. A gente vai ver isso. A gente já estudou também, vai revisar. Exemplos de verbos indicando fenômeno da natureza. Choveu, que isso aí é o estado da natureza, um fenômeno, né, da natureza, que não tem nada a ver com ação humana. Choveu muito à tarde, relampejou a noite toda. Isso é um fenômeno da natureza, não tem nada a ver com a ação de alguma coisa ou de alguém. Principalmente aí a gente sabe que a natureza ela tem sua ação, tem aí, ela faz o seu fenômeno, que não tem nada a ver com a ação humana. Os verbos possuem flexão de tempo, que é isso que eu estava falando lá, conversando com vocês, lá no início da nossa aula. A gente estuda aqui no quarto ano presente, pretérito e futuro. Vocês vão ver que o verbo ele tem mais flexões. Ao longo aí ele vai ter os tempos verbais, as flexões. Ele tem aí mais do que isso, tá, gente? Quando vocês forem para a série seguinte, se você está achando complicado agora, meio difícil de aprender, pode ter certeza. Eu estou garantindo que esse é o mais fácil. Isso é a base. Vocês ainda vão formar e vão aprender sobre mais outras flexões de verbos. Vocês vão ver aí que eles são aplicáveis. Às vezes, a gente nem faz essa observação no dia a dia do uso do tempo verbal que a gente coloca. E a gente não tem noção do quanto ele faz a diferença na interpretação e no seu entendimento. Mas a gente vai começando aí a fazer essa observação aí dessa construção, pois vocês começam aí já a escrever textos. Quando vocês, do quarto ano, agora vai para o quinto ano, vem aí as provas, a gente chama as provas externas, como SAEP, e isso, eles, nas provas lá, a gente teve recentemente trabalhando isso com os quintos anos, o SAEP, e é muito exigida essa questão do texto, da interpretação de texto. Bom, aí os verbos possuem número, que eu falei, singular e plural, e pessoa. Exemplos, o pardal voa alto, a mesma frase, está vendo aí? O mesmo substantivo, o mesmo artigo e o mesmo adjetivo. Está observando? Mas veja a diferença, como dá uma conotação diferente, uma interpretação, um entendimento diferente, quando eu mudo o tempo do verbo. Preste essa atenção, o pardal voa alto, o pardal voou alto, o pardal voará alto. Eu usei os mesmos elementos, mas só alterei o tempo verbal. Quando eu alterei o tempo do verbo, eu alterei o meu entendimento, a interpretação e o que a frase, aí o significado do que a frase está querendo indicar. Os pardais voam alto, os pardais voaram alto, os pardais voarão alto. Aqui foi no singular, não é o pardal, e aqui os pardais no plural, indicando que tem mais de um pardal, que é um grupo aí de pardais. Vamos conjugar o verbo cantar no presente do modo
indicativo. Vamos aí fazer essa observação, sempre fazer essa observação, comparação, os exemplos que te ajudam aí a aprender ao seu conceito melhor de verbo. Eu canto, primeira pessoa do singular. Tu cantas, segunda pessoa do singular. Ele canta, terceira pessoa do singular. Eu estou falando aí do singular, que indica aí que é uma ação individual. Eu, tu, ele ou ela. É uma pessoa. Eu entendo aí na aplicação de uma frase que é apenas uma pessoa que está ali. É como lá o pardal. Eu entendo que é um pardal, uma ave que está aí voando alto. Bora ver o plural. Nós cantamos, a primeira pessoa do plural. Vós cantais, segunda pessoa do plural. Eles cantam, terceira pessoa do plural. Eles ou elas, tá? E aí, percebe a diferença do singular e plural? Plural aí, nós, vós, eles ou elas. Que eu entendo que é mais de uma pessoa, tá? Na ação. Como ser a conjugação se o tempo fosse no pretérito? Como seria, né, essa conjugação se eu conjugasse o mesmo verbo que eu estou aí falando, o verbo cantar, tá, gente? Eu estou fazendo as flexões dele no tempo, as flexões verbais deles aí para vocês fazerem essa comparação. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Eu, primeira pessoa do singular, tu cantaste, segunda pessoa do singular, ele cantou, terceira pessoa do singular, tá certo? Fazendo aí essa observação. Vamos aí ver o plural. Veja como já foi diferente. Aqui eu digo eu cantei, algo que aconteceu. Quando eu digo que eu canto, que eu entendo que é uma ação que está acontecendo agora. Quando eu falo eu cantei, a ação já, eu entendo que a canção já aconteceu. Foi uma ação que já foi feita. Quando eu digo que ele ou ela cantou, isso já também é um fato que já ocorreu, já está no passado, não está acontecendo agora, já foi. Nós cantamos, primeira pessoa do plural. Vós cantaste, segunda pessoa do plural. Eles ou elas cantaram, terceira pessoa do plural. Eles ou elas cantaram. Então, eu estou indicando que uma ação já foi feita, já ocorreu, e essa ação não existe mais. Essa ação ficou no passado. Eu corri na praia. Então, eu fiz uma ação que já aconteceu. Eu não estou correndo, eu corri na praia. Eu estou indicando que essa ação já foi feita e ela já não está mais presente. Ela não acontece mais agora, no agora. Como seria essa conjugação se fosse feita no futuro? No futuro, eu entendo que essa ação ainda vai acontecer. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Ainda vai acontecer. Nós cantaremos, vós cantareis, eles ou elas cantarão. Essa ação ainda vai acontecer lá no futuro, no amanhã. Vamos ler um texto, o pardalzinho. O pardalzinho nasceu livre, quebraram-lhe a asa, Sacha lhe deu uma casa, água, comida e carinhos. Foram cuidados em vão. A casa era uma prisão, pardalzinho morreu. O corpo Sacha enterrou no jardim. A alma, essa voou para o céu dos passarinhos. Manuel Bandeira. E aí, no tracinho vermelho, indicando quais são localizando onde estão os verbos. Isso pode acontecer numa atividade onde vocês, num texto, num poema, vocês pode ser pedido aí a vocês, indiquem, circulem, escrevam quais são os verbos aí
desse texto. Aí do pardalzinho nasceu, quebraram-lhe, deu, foram, era, morreu, enterrou, voou. Vamos identificar os tempos verbais. Qual dessas frases está no futuro? O pardalzinho nasceu, o pardalzinho nasce, o pardalzinho nascerá. Qual a frase aí que você entende quando eu falo que é uma ação que ainda está para acontecer? O pardalzinho nascerá. Nasceu é passado, nasce, está acontecendo agora, o nascerá é porque algo ainda irá, vai para o futuro, é o amanhã, ainda vai acontecer. Vamos identificar os tempos verbais. Qual dessas frases está no presente? Se eu digo presente é porque é algo que está acontecendo no agora, nesse momento. Sacha lhe deu uma casa, Sacha lhe dá uma casa, Sacha lhe dará uma casa. E aí? Sacha lhe dá uma casa. Deu é passado, lhe dará é algo que ainda vai acontecer. Deu no passado e dá é uma ação. Eu estou lhe dando um presente. Então, isso é algo que está acontecendo nesse momento. Quais desses verbos estão no pretérito? Falou, viajará, leu, anda, chorou, estuda, assistirá, come, desenhou. Isso mesmo. Falou, chorou, leu, desenhou. Vocês percebem aí na escrita, na formação do final da palavra, que eles são idênticos. Aí existe aí a indicação do O, U, E, U, que indicando que algo já foi, já aconteceu. Nossa aula vai ficando por aqui de língua portuguesa, mas nosso dia letivo está apenas começando. A primeira aula de língua portuguesa, seguida da professora Márcia, depois professora Sinara. Fica ligadinho, fica conectado aqui com a gente, pois nossa aula ainda tem muito conhecimento para vocês, muito aprendizado. Até a próxima, meus amores. Tchau!